Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. É o tema do nosso vídeo, é a terceira regra do livro 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. Pessoal, vamos lá. Foi o menor capítulo. Eu estou gravando aqui depois de 3 dias que eu gravei a regra 2 e vocês percebem que minha herpes já está seca, né? Então agora já está mais apresentável. Mas não é por causa disso que eu vim gravar só depois de 3 dias, é porque eu acabei de ler, eu tive tempo só hoje para ler este livro. Então, é um capítulo que é mais simples, eu achei mais simples e eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 2 coisas que para mim foram importantes. A primeira, que ele me fez revisitar uma dúvida que talvez, por ter escolhido também a psicologia, uma dúvida que eu sempre tinha ali do tempo de colégio, que eu fui, enfim, crescendo. Ele faz um questionamento que eu acho muito interessante. Um outro aspecto que ele me fez revisitar alguns comportamentos que eu já tive e comportamentos de pacientes. E eu fui revivendo essas coisas, eu vou trazer aqui alguma delas para vocês. Primeiro que o capítulo ele começa, né, falando do frio, né? O Jordan Peterson que nasceu no interior do Canadá, então era um lugar muito frio. Ele traz ali já uma frase que impacta muito, né? Ele fala assim que na cidade dele não tem muito o que se fazer no verão. No inverno, então, não tem nada para fazer, porque eles só andavam de carro, né, no inverno. E também no inverno o sol ele nascia mais tarde, o pôr do sol também era mais cedo, então o dia ficava bem curto, uma realidade que é muito distinta da gente. E uma coisa que me chama a atenção é que diante deste relato dele, ele reconhece que ter amigo é algo importante. Mas neste cenário, nessa cidade, no interior, onde não tem nada para fazer, onde é tudo muito frio, os amigos se tornam ainda algo mais importante ainda. Então isso já me chamou muita atenção. E ele vai lembrar de alguns amigos dele com muito carinho, né? Eu achei isso muito interessante e começa a revisitar também a minha vida, os meus amigos. E ele traz ali um primeiro questionamento que é alguns amigos que eram brilhantes na infância, ao amadurecerem, ao se tornando homens, né, pessoas já mais velhas, foram para um caminho errado, né? Escolheram um caminho errado. O Jordan Peterson, por exemplo, ele relata que uma viagem que ele fez com os amigos, ele quis ir para uma cidade para conhecer a cidade. Os amigos não, quiseram ir para se fechar no hotel, para ficar bebendo e fumando. Então, essas coisas já começavam a ser ali um diferencial do autor nesta lembrança. E eu tenho certeza que se você parar para meditar, você vai lembrar de diversas amizades que você tinha lá atrás, que hoje você não tem porque você ou a outra pessoa tomaram ali, né, caminhos totalmente distintos. Mas o mais interessante é pessoas com potencial, pessoas inteligentes, pessoas que poderiam estar contribuindo mais, poderiam estar mais evoluídas, não estão por simplesmente escolherem o caminho errado. Mas o porquê que uma pessoa escolhe o caminho errado? Né? Uma das questões que no final do livro ele começa também a levantar, ele não dá tantas as respostas, mas é algo importante que, por exemplo, enquanto psicólogo eu penso muito, né? Por que determinada pessoa toma atitude tal? E é óbvio, né? Cada um reage de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma experiência, traumas, enfim. Mas é importante que nós percebamos que nós estamos diante de algo que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o seu ciclo de amizade vai dizer muito sobre você. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Pelo menos aqui a gente tem um ditado popular que fala: ó, se você senta na mesa e você é a pessoa mais inteligente, você está errado. Sente-se na mesa de pessoas mais inteligentes que você. São conselhos, né, de empreendedores, conselhos de pessoas, enfim, que têm uma vida talvez de sucesso. Esses tipos de conselho eu confesso que eu gosto, tá bom? Mas enfim, diante deste cenário que ele vai trazendo de infância, já vai fazendo ali uma projeção do futuro, das pessoas que tomaram outras decisões, eu quero que você entenda o quão importante é você saber, né, do impacto das amizades na sua vida. Quando eu estava lendo, como eu disse para vocês, eu acabei de ler, eu só fiz o rascunho aqui, talvez seja o rascunho menor que os outros, porque se você escolher boas amizades, né, como que você vai identificar boas amizades? São pessoas que querem o seu bem, são pessoas que preocupam com a vida delas também, ou seja, em se desenvolver, trabalhar, enfim, ter um projeto de vida mais sólido. São pessoas que não vão ter inveja, são pessoas que vão querer que você tenha e esteja em comprometimento, né, com a sua evolução, com o melhor que você pode ser. E o impacto de ter
maus amigos nesse sentido, são pessoas que vão querer ver a sua destruição, mas não é uma destruição só de crítica, né? É uma destruição velada. São pessoas que vão ver, por exemplo, você tomar péssimas atitudes e não vão falar nada, em nome de um compromisso, porque eu sou amigo, eu não vou falar. São pessoas que vão fofocar. Então, dentro destes exemplos que eu estou trazendo para vocês, ele relata no livro que ele estava num bom apartamento com a irmã dele, eu esqueci qual que era a cidade, e chegou um amigo dele da antiga, né? Esse amigo que ele relata aqui no início do capítulo. E esse amigo leva um amigo deste amigo, né? Então, uma pessoa que o Jordan Peterson não conhecia, leva para o apartamento dele, da irmã dele. E ambos ali estavam, né? Tinham fumado maconha, tinham bebido. E o Jordan Peterson chama esse que era um amigo dele e fala: olha, você não deveria ter trazido seu amigo aqui, né? Ele não poderia estar aqui. Não é conveniente que ele esteja aqui. E esse que era o amigo do Jordan Peterson, ele traz um relato que, olha, de fato você tem razão, ele não deveria estar aqui. Nós vamos embora. Este rapaz aqui, ele me veio aqui, quando eu estava lendo, né, que ele estava exatamente entre os dois polos, né, uma pessoa em pleno desenvolvimento, uma pessoa que poderia ser um bom amigo, no caso, o Jordan Peterson, e do outro lado, essa outra pessoa que, assim como ele, estava talvez perdido, estava sem direção, sem rumo, sem casa. E ele escolhe naquele momento, pelo menos o que dá a entender, ele escolhe, né, ficar com esse amigo, ele sai ali com esse amigo que ele levou. E é muito importante porque se você não entender os impactos das amizades em sua vida, você vai viver perdido. Por quê? Porque muitas pessoas entram na nossa vida, fazem parte da nossa vida e começam a fazer uma espécie de um sequestro emocional. Querem que você a ajude a qualquer custo e a todo momento, mas elas não querem ser curadas, né? E é muito importante porque dentro desse impacto, né, das amizades, ele traz uma pesquisa em uma empresa, né, organizacional, que começa com um exemplo, né? Olha, suponha que você tem 100 funcionários, e aí chega um funcionário, que é um funcionário péssimo, e você vai acoplar a esse sistema de 100 funcionários bons. Existe uma propensão maior dos 100 começarem a se render a este um do que este um se renderem ao 100. E é tão verdade, quando eu disse para vocês que comecei a revisitar algumas memórias também de trabalho, que eu trabalhava na universidade e lá tinha os menores aprendizes, né? Então eram ali adolescentes de 15 anos, 14, 16 anos de idade, 17, e que eles faziam um trabalho de ajuda ali, né, nas secretarias, enfim, buscava café, buscava prova, montava projetor na sala de aula, computador na sala de aula para os professores, enfim, nesse tipo de trabalho. E nós tínhamos ali, no setor onde eu trabalhava, nós tínhamos ali 5 menores aprendizes. E todos eles iam muito rápido buscar o café, porque a gente tinha essa dinâmica, tinha que buscar o café, porque era o horário de aula, então eles tinham que ir e voltar. Era uma distância que não era perto, né? Então demorava ali cerca de 10, 15 minutos para ir e voltar. Só que entrou ali, né, dentro desse meio, entrou um rapaz, um adolescente, que no caminho do café ele começava a conversar demais. Então ele parava, tinha umas praças, uns bancos, né, na universidade, ele parava, conversava com outros menores aprendizes. E aí uma pessoa teve uma ideia, né, no setor, falou assim: olha, eu vou colocar aqui o fulano de tal para ir com esse rapaz que está enrolando, para que ele aprenda com o outro aí rápido. O que aconteceu? Esse que ia rápido e voltava começou a demorar também, porque começou a conversar, começou a sentar no banco, aí começaram a se encontrar com mais jovens ali para conversar. Então é muito interessante perceber como que esse impacto ele vai nos desfavorecer, né? É muito importante que você perceba que no meio que você está, dos seus amigos, você pode estar se arrastando, né, junto com eles, se você não tomar uma postura diferente. E é óbvio que isso não é tão fácil quanto se parece. E bom, dentro deste capítulo, o que mais me chamou a atenção, o que ficou de forma mais profunda, é algo que eu quero dizer para você, que ele não fala desta maneira, mas eu quero falar deste jeito aqui para que você entenda. Existem amizades que você deve se desprender. Entenda isso de uma vez por todas. Se você não se desprende de amigos que são ruins, de pessoas que ficam arrastando pelo chão, pessoas que são pesadas, pessoas que não querem ver a bondade, o bem, a chance de você adoecer igual a eles
é muito grande. Eu sei que muitas pessoas têm ideias, ou pelo menos, né, sentimentos, ou propósitos de ajudar o próximo, isso de fato é muito importante. Mas nós devemos saber uma regra geral para ajudar o outro, né? O outro tem que querer ser ajudado. O Jordan Peterson, ele fala de uma experiência clínica, e eu compartilho totalmente, eu falo isso dentro lá da comunidade brasileira de psicoterapia, que são pacientes que vão fazer psicoterapia à força, ou seja, que não queriam, mas vão fazer porque está envolvido em um processo, ou a família, enfim, empurra ali para dentro da psicoterapia. O que acontece? A chance desse paciente melhorar é mínima, porque ele não quer a cura, ele não deseja a cura. Ele cita o Carl Rogers, inclusive eu já citei o Carl Rogers dentro de um estudo de caso, então confira aqui os vídeos, né, de estudo de caso para vocês verem, que o Carl Rogers fala, olha, é importante que o paciente venha para a psicoterapia, né, mas é importante que ele queira vir para a psicoterapia, ao contrário a gente não vai poder fazer nada. Então é bem verdade isso, né, se o seu amigo, ele não quer ser ajudado de fato, você não vai poder fazer nada. E a gente precisa aprender isso. E aí fui rememorar, né? Eu fui relembrar algumas atitudes que eu já tive com amigos, com colegas, assim, que às vezes eu tentava ajudar da forma como eu podia, da forma como eu achava que seria o melhor, e aquela pessoa nunca andava, aquela pessoa nunca... Ela começava, quando parecia que ia começar a decolar, ela caía de novo, e aí eu tentava fazer uma outra coisa. E eu não estou falando isso como vanglória, porque isso na verdade é um defeito, porque eu poderia ter olhado para isso e falar, olha, essa pessoa simplesmente ela não quer ajuda. E a gente tem que saber discernir muito bem a pessoa que quer ajuda da pessoa que não quer ajuda. E como eu disse para vocês, é a parte mais profunda deste capítulo, porque ele começa a levantar diversas perguntas, né? Por exemplo, se a pessoa não quer ajuda, como que você vai ajudá-la? Se o sofrimento da pessoa, na verdade, né, for uma forma dela se vitimizar, como que você vai ajudá-la, se não se afastando, ou se não tentando lhe trazer um ponto de luz, de verdade para a vida desta pessoa. Dentro da página 83 aqui que eu separei para vocês, é muito importante que ele fala de um relacionamento, né? Ele dá um exemplo de um relacionamento aqui abusivo, destrutivo, né, nas palavras dele, que eu quero ler para vocês, e vocês vão perceber como isso é importante para a nossa vida. Se permaneço em um relacionamento destrutivo com você, talvez seja por ser pouco determinado e indeciso demais para sair, mas não queira admitir. Dessa forma, continuo ajudando você e consolo a mim, mesmo com meu martírio inútil. Olha que importante. Talvez eu consiga então deduzir sobre mim mesmo. Alguém que se sacrifica tanto assim, com tanta vontade de ajudar alguém, tem que ser uma pessoa boa. Não necessariamente. Pode apenas ser uma pessoa tentando aparentar ser boa, ao fingir que resolve o que parece ser um problema difícil, em vez de ser boa e resolver algo real de fato. Quantas vezes, dentro da minha experiência clínica, dentro da minha vida, eu pude falar isso para as pessoas, olha, você está tentando resolver um problema falso. Por exemplo, o medo de dizer não. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. A pessoa que tem medo de dizer não. Pablo, eu não consigo dizer não para minha família. Tudo que eles pedem, eu estou pronto. Porque eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ajudar no máximo que eu posso. Olha, você pode até ter essa intuição, esse desejo, né, essa pretensão de ser uma boa pessoa. Mas você está sendo covarde. Porque tem e existem momentos em que o não é mais virtuoso, ou falando em termos de saúde mental, né, é mais assertivo do que você dizer sim. Dizer sim para tudo não é uma bondade. Ao contrário, vai revelar que você não tem coragem de enfrentar os seus desejos. Eu me lembro de uma pessoa que me disse uma vez, né, que ela falou assim, olha, Pablo, uma pessoa pediu para vir almoçar na minha casa. Eu aceitei no primeiro dia. Só que depois de 2 dias ela quis vir também. Ela quis vir no 4º dia. E eu comecei a achar estranho. Na outra semana, eu ficava inventando mentiras. Ela perguntava se eu estava em casa, que ela ia almoçar. Eu estava em casa, a pessoa me falava, né? Eu estava em casa. Só que eu falava que eu tinha ido ao centro, que eu estava no shopping, que hoje não dava, que eu estava numa reunião. Enfim, ela começou a mentir. Mas mentir ou deixar que a pessoa venha para a sua casa quando não é conveniente, você está errado nos 2 polos. O que é o certo a se fazer neste momento? É você falar, não, olha, hoje eu não consigo te receber, então, né, ou é inconveniente,
que você vem aqui, agora não, a casa não está pronta, enfim, eu tô aqui na correria do meu trabalho, de estudo, enfim, seja qual for o motivo. Então, a pessoa que tem medo de dizer não, quando ela entra nesse ciclo de amizade, ela começa a ser uma péssima amiga e começa a ter péssimas relações, porque fica dentro de um sequestro emocional. A pessoa que está dentro desse sequestro emocional, ela nunca consegue ser ela de verdade. Lembra lá daquele exemplo que eu dei aqui para vocês e que eu falei sobre o rapaz, né, da Cruz Vermelha que ia lá buscar o café? Se ele consegue ter um ponto de maturidade um pouco maior em entender que ele precisa continuar indo e voltando rápido para que o trabalho continue sendo exercido da melhor forma, ele poderia ajudar este outro amigo, mas como eles estão ali no mesmo nível, em certo sentido, é muito mais fácil que ele se corrompesse do que ele purificasse, em certo sentido, este outro amigo, este outro colega. Então, o impacto dessas amizades, o impacto com quem você anda, o impacto com quem você conversa, terá uma profunda marca psicológica em você. Dentro aqui dessas amizades, né, que podem ser ruins, dentro disso aqui que eu acabei de ler para vocês, vocês precisam se desprender de amigos que não ajudam no seu processo. De amigos que, se você entrar numa dieta, vão ficar zoando. Se você procurar o melhor para você, ler um bom livro, vão ficar chamando você de forma pejorativa de talvez nerd, de uma pessoa dentro de um relacionamento, né, um seu parceiro amoroso que não quer ver a sua melhora, ou que você pode, às vezes, cometer uma pequena falha, aquela pessoa vai te destruir. Essas pessoas não são pessoas boas para estarem ao nosso lado. Essas pessoas nós temos que manter distância, ser bondoso, ter bondade, agir, né, com caridade, não é ser trouxa. O que acontece na maior parte das vezes são pessoas que tentam reerguer o amigo ou o familiar e acabam também indo para o buraco. Um outro exemplo muito importante, com certeza isso já aconteceu na sua família ou você conhece alguém, é uma pessoa que às vezes se enfia numa dívida e ali tem uma pessoa que tem ali um certo dinheiro, não é muito, e quer ajudar aquela outra pessoa, né, que tem ali, caiu em algum vício, enfim, vai lá e paga a dívida toda. E aquela pessoa comete ali mais uma dívida. A pessoa vai lá e ajuda para que ela saia do vermelho, aquela pessoa está sempre se afundando, quando vê as duas pessoas agora estão no buraco. Então, seja amigo, né? Faça amizade, tenham amigos que queiram o melhor para você. E esses amigos também vão ser boas pessoas para elas mesmas, pessoas que querem o melhor para elas mesmas. Esteja neste ciclo de amizade, não no ciclo de amizade dos derrotados, dos que só veem problemas na vida, que querem só te arrastar para baixo, que não veem qualidades, que não veem bondade. Não esteja ao lado dessas pessoas. O que você achou dessa terceira regra? Vale a pena para você revisitar o seu passado, revisitar agora, né? Viver o seu presente de uma melhor forma? Comente aqui que eu quero saber.